Olá, gente, tudo bom? Se você é daquelas pessoas que diz não ao mimimi e sim arregaçar as mangas e botar a mão na massa, então você não pode perder esse programa de hoje. Bem-vindos ao canal das Mulheres Elétricas. Nós somos colunistas da Rádio Band News FM, palestrantes, empreendedoras, e nesse quadro de Cara a Cara com as Elétricas, nós convidamos mulheres fodásticas como a Érica, aquelas mulheres que a gente olha e fala, gente, eu quero ser assim quando eu crescer, para poder dividir um pouquinho da sua história. Mas antes de eu começar a entrevista com ela, eu queria que você deixasse aqui o seu like, se inscreva no canal, coloque seus comentários e fique aqui com a gente, porque a entrevista vai ser demais. Bem-vinda, Érica. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, a Érica é pedagoga, ela é esposa, mãe, fundadora da Behave, né? E uma pessoa sem mimimis. E você também, mas antes de você empreender, né, Érica, você trabalhou, não foram anos, né? Foram décadas, gente, na TIM. Ela entrou em 1998, certo? Como supervisora de loja. Uma atendente de loja. Atendente de loja, e foi fazendo a sua carreira até virar diretora de consumer nacional. Isso. Então, isso foi sorte, né? Isso é pra ser irônico, né, gente? Porque conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Olha, eu comecei como atendente de loja no interior de Minas Gerais, em Sete Lagoas. Então, eu brinco que eu comecei ganhando R$350 e acabei minha carreira de executiva para me tornar uma empresária, como diretora nacional de uma das maiores empresas do Brasil, ganhando mais de R$70 mil. Então é totalmente possível, não é sorte, é muito trabalho. E acima de qualquer coisa, não ter mimimi. E foi exatamente por isso que eu resolvi montar a Behave, porque ao longo desses 20 anos trabalhando, eu percebi o seguinte: passaram mais de 15 mil pessoas sob a minha gestão, mais de 700 parceiros, e eu começava a ver que a diferença de quem progredia e de quem não progredia não tinha nada a ver com grade curricular. É óbvio que estudo é importante, eu não estou dizendo aqui que não é, mas eu vi o seguinte: pessoas que não, com grades curriculares muito distintas, mas que progrediam muito, mas o comportamento delas era muito parecido. Eu tinha parceiros, empresários, empreendedores que mal sabiam falar o português, mas trabalhavam com uma primazia absurda e andavam de helicóptero, davam resultados absurdos. Como eu tinha pessoas que tinham pós-graduação e falavam línguas que não se desempenhavam tão bem. E eu comecei a perceber ao longo da minha vida que comportamento era, sim, mais importante do que a graduação. Não é que a graduação não seja, mas ele é mais importante. Você pode ser muito graduado, mas se você não tem uma atitude correta diante da vida, você não progride. Então eu comecei a perceber isso e comecei a trabalhar com a minha equipe muito comportamento. Então eu me preocupava muito mais com o comportamento das pessoas do que propriamente com a técnica. E eu comecei a ver o seguinte: nas empresas, na maioria, comecei a estudar muito isso e me especializei em comportamento humano. Como pedagoga, eu já tinha me especializado nisso, mas comecei a ficar mais viciada nisso porque eu vivi isso na prática, não na teoria. Eu comecei a ver que isso era verdadeiro. Eu não era uma teórica, eu vivia, eu tinha meta para bater todo dia. Era um campo de teste ali, tinha desafios todos os dias. E eu comecei a ver que eu prosperava mais que os outros. Mais do que os meus pares, mais do que os meus concorrentes. Por isso que eu fui sendo promovida. Tive o desafio: olha, você vai para São Paulo e tem que virar líder de pré-pago. Virei. Você vem para cá e a gente tem que ser uma das melhores empresas para se trabalhar. A nossa área era considerada uma das melhores áreas, era a melhor área dentro da empresa para se trabalhar. E todos os desafios, por mais distintos, olha, agora a gente é eficiência, tem que entregar X de eficiência, entregamos. Seja desafios financeiros, seja desafios de bem-estar, seja desafios de market share, de vendas, a minha equipe conseguia fazer isso tudo. Por quê? Porque ela tinha uma atitude diferente diante da vida. E por quê? Porque eu ensinei eles a terem essa atitude. Eu me importava genuinamente por eles e pelo comportamento deles. E o que eu comecei a perceber é que 20% das pessoas de qualquer empresa ou de relacionamento que você tem, nascem com um mindset progressivo. Elas já nascem predispostas a vencer na vida. Nada as derruba. Qualquer desafio que vem, ela vence aquele, ela sempre pensa muito positivo. Ela sempre pensa: não, é normal, tem problema, eu vou vencer esse, eu vou vencer o outro, porque o que eu quero é chegar lá e eu vou chegar. 20% das pessoas nascem com isso ou aprenderam com a vida, que dói muito isso. Porque quando você vai ler nos livros
como que essas pessoas de sucesso chegaram lá, geralmente elas têm uma história de vida muito triste, que tiraram o mimimi delas, criaram coraça. Então elas seguem. E aí eu comecei a perceber que 10% das pessoas não querem nada com a dureza. Não querem mesmo. Porque a pessoa tem que querer transformar o mindset, ela tem que querer progredir. E é dolorido se for pensar nessa transformação. É dolorido. No pain, no gain. Se não tem dor, não cresce. Elas não querem, então não adianta. Aí é o turnover natural que a empresa tem. Mas tem uns 70% ali que quer, mas não sabe como. Só que as pessoas não gerenciam comportamento. E elas acham que você pai e a mãe que devia ter ensinado, colégio que devia ser. Só que o colégio não ensina. E a educação no Brasil ela é pobre. Eu, como pedagoga, te garanto, ela é pobre. As pessoas não sabem educar direito. Eu concordo. Elas têm uma dificuldade imensa de educar os filhos. Ou elas protegem demais, ou elas agridem demais. Elas não sabem dar limites. Elas têm medo, elas querem dar só amor, porque também é mais fácil. Então, ou seja, você pega as pessoas, elas estão realmente despreparadas, mas não porque elas querem estar despreparadas, porque elas não tiveram esse preparo nem na escola, porque o Brasil não faz isso na escola, e nem em casa, mas elas querem aprender. E quando você se interessa genuinamente por elas, e você ensina elas, elas se engajam, elas vão. E elas produzem muito. E elas se devem sentir capacitadas. Totalmente capacitadas, empoderadas, eu posso, eu vou e faz. E faz muito mais do que você pede, porque você deu a elas aquilo que faltava, autoestima. Isso. Você deu a elas aquilo. Cara, ela acredita em mim. Ela acredita no meu pertencimento. Ela me escuta. Ela olha pra mim, ela me enxerga não como um número, mas como um ser. E aí essas pessoas se engajam de uma forma. E aí eu não trabalhava só com os 20%. Eu trabalhava com 90% da minha equipe, produzindo ao máximo. Quem consegue competir comigo com isso? Ninguém. Porque a maioria dos executivos, sabe o que eles fazem? Eles usam aquela palavra, se você quer fazer aquela frase, se você quer fazer direito, faça você mesmo. Que é de uma soberba absurda. Por que só você consegue fazer? Por que você não pode ensinar o outro? Por que o outro não consegue fazer? Você é mais inteligente que os outros? Você é o quê? Você é Deus? Como assim? Todo mundo aprende. Basta você ensinar, ter paciência, pegar na mão e dizer, olha, você pode, viu? E deixa eu te ensinar. E tá aí seu lado professor, né? Total. Né? Que vem do ensinar, do ajudar a crescer. O pedagogo ele faz isso, ele pega a criança e ajuda ela a crescer. Não é fácil, gente. E não é fácil. Não. Você tem que se interessar genuinamente. E eu comecei a ver que isso dava muito certo. Que isso deu muito certo, que isso me fazia entregar muito resultado. Até o dia que eu resolvi sair e falei, cara, eu vou fazer isso para as outras empresas. Então você já saiu com planejamento. Não Sim. foi uma aventura que você resolveu, eu vou sair e vou tentar, sei lá, um ano sabático e vou pensar o que eu vou fazer. Você já saiu com uma ideia. Não, eu nunca faço nada de improviso. Eu sou planejada, inclusive meu marido... eu sou totalmente Não, meu marido reclama de mim tudo. Eu quero saber amanhã que horas que eu tenho que acordar, porque eu quero malhar. Como eu quero fazer muita coisa, ou me planejo ou não faço. Então eu tenho que me planejar. Eu não faço nada de vontade. Tudo meu é pensado, tudo meu é muito calculado, porque mesmo assim dá muito erro. Mesmo assim, você ainda tem que voltar atrás, você tem que fazer. Eu sempre, esse negócio me motivava muito, e eu sou muito brasileira. Eu sou apaixonada por esse país. E chega um momento na vida, quando você está você é uma alta executiva, você já consegue dinheiro para ir embora, para ir para Portugal. Mas não era esse o meu interesse, não era essa a minha história. Eu não queria fazer isso. E junto com o Laércio, a gente sempre quis ter uma empresa junto, a gente sempre pensou nisso. Que eu tenho um espírito empreendedor em mim muito forte, a minha família é muito empreendedora, meu pai meus irmãos são. Cara, eu quero empreender, eu quero gerar emprego, eu quero gerar alguma coisa. E a gente começou a ver que isso era um produto que faltava no mercado. Que isso era um produto que as empresas precisavam. Que o que faz crescer um país não são os governantes, é o meio produtivo do país, são as empresas. Começamos a entender que isso dá certo. E o Laércio, que é um dos meus sócios, ele trabalhou nas maiores empresas do Brasil, trabalhou na Souza Cruz, na Coca-Cola e na TIM. Quando ele entrou na Coca-Cola, eram mais de 3 mil pessoas concorrendo para ser trainee. Só 4 passaram, ele foi um dos que passou. E lá dentro ele progrediu, virou rapidamente gerente, depois ele foi para a Souza Cruz, ganhando prêmios de melhor gerente da Souza Cruz, foi mandado para a Disney, depois ele foi na TIM, chegou e rapidamente pegou a diretoria do melhor canal. E por que ele fez isso? Porque ele tinha um mindset progressivo, porque ele não tinha mimimi, porque ele era feliz trabalhando. A Gabriela, que é a nossa outra sócia, ela sempre nesse ramo de RH, porque ela é especialista nisso, virou diretora de RH, sempre progrediu na carreira, participou do No Limite, um dos primeiros No Limite da Globo. Ali você não pode ter mimimi, não tem condições, você tem que comer o que está na frente. Ela calculou, ela viu aquilo. Então uma pessoa que grávida com 7 meses de gravidez,
resolveu junto comigo lá montar uma empresa. Quem que grávida vai montar empresa? Você quer ter o salário da sua empresa. Você quer ficar naquela empresa? Você quer licença maternidade. Grávida. Então, é o tipo de pessoa que eu te digo que são sem mimimis. Estão atrás de um sonho, atrás de realizar algo, porque acreditam nisso. E aí nós juntamos os três e resolvemos falar, cara, o produto é bom. Eu já testei esse produto do Iapoca ao Chuí, porque eu tinha funcionário desde Pato Branco ao cara que mora em Belém, desde o estagiário ao diretor, e todos eles produziam mais e todos eles eram engajados. Então a gente viu, isso não tem nada a ver com classe social, nem com estudo, nem com a posição e nem com a cultura. Funciona. Então a gente estudou muito isso antes, a gente praticou, porque eu também acho que a gente não pode ser muito teórico, você tem que viver na prática para você ver. Os três praticaram, porque os três eram líderes. Na hora que a gente viu, cara, funciona. Funcionou com a gente, por isso que a gente chegou onde a gente chegou. E dá para ensinar as pessoas a terem um mindset progressivo. Então funciona. Aí a gente decidiu que é o grande propósito na nossa vida, era fazer as pessoas entenderem uma coisa muito importante. Quando você falou de ano sabático, quando eu saí da TIM, as pessoas me perguntaram, mas você não vai tirar um ano sabático? Porque era moda, né? 20 anos trabalhando numa pressão de telecom. Você era responsável pela operação de uma das maiores empresas do Brasil. Meta, tem que entregar. Como é que você não vai tirar um ano sabático? Como é que você não está doente? Como é que você consegue malhar? Como é que você cuida? Eu falei, eu não tô doente, eu estou feliz pra cacete. Foram 20 anos melhores da minha vida. Eu era ótima, eu trabalhava muito bem, feliz da vida. Por quê? Porque eu não trabalhava sozinha. Era eu e toda a minha equipe trabalhando. Sempre consegui fazer ginástica, sempre malhei, sempre dei atenção à minha filha. Não tira esse problema. Você tem esse problema quando você se centraliza, quando você subestima o outro. Quando você acha que só você e esses 20% que já nasceram com esse mindset assim, que vão produzir. Aí o que você faz? Você acaba com você mesmo. Esse monte de executivo que está indo parar, porque tem ataque cardíaco, tem que tirar um sabático, eu tenho que me restaurar, eu não consigo ter família, eu não consigo ter filho. Exatamente por isso. Porque não coloca todo mundo para trabalhar. Porque acha que só isso é uma soberba. Só eu sou capaz? Não, não é. E aí a gente resolveu os três montar a Behave, porque são três pessoas que têm muito estudo e muita prática. E a gente viu que esse negócio está certo. Então agora resume pra gente, faz um leve pitch do que é a Behave. Eu sei que você falou tudo sobre da ideia, mas hoje em dia o que ela é? Qual tipo de serviço então que ela presta ou pretende prestar dentro das empresas? A Behave tem 3 produtos. A gente tem um que a gente chama de Click Speech, que é muito mais do que a palestra. É uma sessão de terapia, onde a gente senta com as pessoas e a gente faz eles entenderem que o mundo mudou, que agora o comportamento vale mais do que a técnica e que se você não comportar como gente, a inteligência artificial pega seu emprego sim, porque você está se comportando como um robô. Se você se comporta como um robô, o robô vai tomar teu lugar. Ou você vira ser humano e agrega valor, ou você está fora do mercado. Não adiantou o taxista enquanto o Uber. Essa é a nova revolução. Claro. A inteligência artificial está vindo e ela vai tomar lugar de quem não agrega. E a gente ensina para eles isso. E agregar é comportamental. Porque o técnico tem o algoritmo. Algoritmo, a inteligência artificial pega. Então é o comportamental. E a gente ensina para eles quais são os 5 comportamentos que são necessários no mundo corporativo, que se ele não tiver nessa nova era, ele está fora. E a gente explica como praticar aí. Então é uma sessão onde as pessoas saem muito reflexivas. É praticamente uma sessão de terapia onde eles entendem o seguinte, só depende de mim. E essa sessão ela é individual? Ou não, ela é pode coletiva. Fazer da empresa? E pensa numa igreja, ela é coletiva. Entendi. Igreja universal mesmo, igreja católica, ela é coletiva, onde a gente cutuca o sentimento das pessoas. Entendi. Aquele que você precisa se mover. O que a gente fala para eles é o seguinte, a gente está pedindo para vocês fazerem o certo, são comportamentos corretos. A gente tem que entender no Brasil que o esperto já não está dando mais certo. Esse jeito nosso de ser esperto não está dando certo. Que o que está dando certo é fazer direito. Os nórdicos que vão lá, atravessam na faixa e eles respeitam a lei, eles estão dando certo. Que horas que a gente vai entender que a gente está dando errado? E o que eu estou pedindo para eles é para fazer o certo. Pare de mimimi, faz o certo, para de enganar. Faz o certo que você vai prosperar. E a gente explica como fazer o certo. E eu falo para eles, Jesus Cristo sempre falou isso, morreu pregado na cruz. Gandhi falava isso, morreu de fome. Por que não fazer o certo, meu Deus? Por que falta para vocês agirem dessa maneira? Estou pedindo para vocês fazerem uma pós-graduação, qual é o dinheiro que você vai gastar com isso? Nenhum, é uma questão de atitude. Você entender, cara, você é mais feliz assim. E se todo mundo fizer, todo mundo é mais feliz assim. Porque eu vou chegar no hospital, vou ser bem tratado. Porque eu vou chegar no motorista de táxi, ele vai me tratar bem, num banco eu vou ser bem tratado. E você, quando você estiver fazendo alguma coisa, você vai tratar a pessoa bem. E aí, essa é a palestra, que é uma sessão mesmo de terapia, que depois a gente tem troca, eu abro para perguntas e respostas, porque quando mexe muito, angustia, muitas pessoas precisam falar.
Não é simplesmente uma palestra que eu vou lá, conto a história da minha vida e saio nas costas. Uma apostila e falar com tudo. Não é. Eu preciso depois cuidar deles, porque angustia. Tem esse click speech que dá angústia e ensina como fazer. Eu também não posso angustiar o cara e soltar ele. Então a gente dá a sensação de incômodo, no pain, no gain, e depois ele entende como ele tem que dar os primeiros passos. Esse é o click speech, que ele pode ser o padrão, que é isso que eu acabei de falar, ou customizado, que a gente entra antes na empresa, entende qual é a dor daquela empresa, porque as empresas são diferentes, elas estão com dores diferentes. E a gente, dentro do click speech, fala exatamente daquela empresa. Então, uma sessão de terapia focalizada para aquela empresa. Então, esse é o produto 1. Click speech pode ser customizado ou padrão. A gente tem o segundo, que chama Move On, que é o seguinte: você quer fazer um curso para os seus líderes de como eles fazerem gestão do comportamento? A gente tem um curso para gestão do comportamento, onde a gente pega as lideranças e ensina a liderança a fazer a gestão do comportamento, a desenvolver esse 70%, e não carregar só em cima dele e do outro. Então tem um curso de gestão do comportamento. A gente tem um curso online, porque tem empresas que elas não conseguem juntar todo mundo numa plenária para a gente fazer. Então a gente faz o curso online customizado para a empresa e a empresa vai e divulga. Isso tudo está dentro do Move On. E a gente tem também o coach, que é para alto executivo. Então você fala, olha, meu board aqui, as pessoas que estão subordinadas a mim, elas não estão falando a verdade, elas estão com medo de perder emprego, elas estão com melindre. Se fala a verdade, ela acha que é pessoal. Então você pode dar um coach, a gente dá coach individual. Então dentro do Move On a gente tem curso para líderes, para fazer gestão do comportamento, curso online, coach, e a gente tem a escola corporativa, que a gente é uma escola do comportamento, que a gente ajuda o RH a desenvolver dentro das empresas, para as pessoas que entrarem e fazer uma reciclagem para escritão, para que elas tenham esse mindset progressivo. Então são esses 4 que a gente chama de Move On, porque o click speech desperta as pessoas, o Move On move, é didaticamente para mover. E a gente tem o My Place, que a gente fala que é o produto nosso que organiza. Não é processo, não é procedimento, não é compliance. Isso não tem nada a ver com a gente, nós não temos know-how para isso. Ele organiza. Todo funcionário, quando ele está dentro de uma empresa, ele tem que ter uma organização mental onde ele sai. Qual é o meu papel dentro dessa empresa? Onde que eu contribuo para o objetivo macro dentro desta empresa? Como é que eu ganho com isso? Como é que eu sou avaliado? Que ganhar é diferente de avaliar. Eu ganho com remuneração variável, eu ganho com bônus, eu ganho com MBO. Como é que eu ganho com isso? Como é que eu faço para ganhar esse dinheiro? O outro é como é que eu sou avaliado para ser promovido, para isso. E o outro e último é quando é game over. Que tipo de atitude eu faço que para essa organização acabou? Qual é a atitude? E não você não bateu meta e foi demitido. Atitude, porque as pessoas se preocupam um pouco com a atitude, mas tem atitudes que fazem com que várias outras pessoas não entreguem um desempenho. Essa pessoa aqui está entregando, mas ela destrói o ambiente. E não adianta só ele entregar, a gente precisa de equipe, a gente não precisa de estrela. Então, são esses 3. Então, click speech desperta, faz com que as pessoas entendam, você tem que ser autônomo, você é responsável pela sua vida. Se ela está dando certo ou se ela está dando errado, só existe um autor nisso, é você. Você está no volante. O Move On que move, que aí a gente didaticamente ensina o beabá de como os líderes moverem esse negócio, e o My Place que organiza. Ótimo. São esses. E pra gente terminar, o que você acha que é o grande mimimi hoje do momento que te incomoda, que as pessoas seguem esse mimimi? São 2. Dos líderes a vaidade. Eu cheguei aqui, eu sou Deus, sou vaidoso, não escuto mais ninguém, e também tenho medo de perder essa cadeira, então também não vou ser tão verdadeiro assim, vai que eu perco, né? E dos colaboradores, dos vendedores, dos funcionários em geral, o vitimismo. Coitadinho de mim, ó dó de mim. E é isso cultural demais. Né? Eu preciso de um herói que venha me salvar, né? Ou é o Bolsonaro que vai tirar a violência, ou é o Lula que vai acabar com a pobreza. Mal saber ele que só ele pode resolver a vida dele, e mais ninguém. Isso. A empresa não me dá condições para estudar. A meu pai e minha mãe que não me deram, eu sou pobre, nasci pobre. Então, de um lado a vaidade, do outro o vitimismo. São os dois extremos. A gente tem que acabar com isso. Que bom, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. É incrível. Eu acho que vocês vão mudar muito, vão mudar o mundo, né? O mindset de vários lugares no Brasil, vender curso para tudo quanto é lado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. A gente trouxe uma lembrancinha que é assim, um pequeno gesto de gratidão por você ter nos recebido. Muito obrigada. Por ter falado aqui no nosso canal para tantas mulheres, mais uma mulher
da porra. Gente, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, dê seu like e fiquem ligados porque no quadro de Cara a Cara com as Eletras vamos ter mais conteúdos assim riquíssimos de mulheres que estão mudando o mundo, não só mulheres, mas pessoas. Então fiquem por aqui e até a próxima. Até mais. Tchau.